Olá, pessoal! Está começando um novo episódio do podcast Bola Toda. A bola vai rolar em Foz do Iguaçu! Solta a vinheta! Gente, eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, né? Fico até emocionado porque eu conheço ele há anos. Meu amigo, quem sabe, né? Você sempre faz o gol, né, cara? Mas eu era goleiro. Goleiro Mas- mal, mas era goleiro. Mas me fala de você, quem é o Bobato? Qual é a sua formação? Como é que você chegou aqui na cidade? Eu cheguei em Foz do Iguaçu no dia 26 de fevereiro, 28 de Beleza? setembro. Marque na agenda de vocês. Quando você lançar, nós vamos fazer um podcast do livro, vamos? Vamos fazer um podcast do livro. É o livro mais diferente de todos que eu fiz até agora. Então, mas assim, eu fiquei 7 anos sem escrever, por causa da prefeitura. A prefeitura me tomava e sugava toda a energia possível. Ser do executivo tem várias, cara, tem a alegria de você fazer as coisas para a cidade, de você conseguir resolver problemas, mas tem os problemas que você não consegue resolver. E aí aquilo te suga a energia, você tenta achar solução. O nível de cobrança também é muito maior, né? Eu sempre fui um resolvedor de problemas. Você sabe disso, né? Sempre fui um resolvedor de problemas. Como sei. Tinha um problema, não tinha solução, chame o Bobato. Vamos lá ver como é que a gente resolve. Tive um parceiraço, como foi o Chico, durante todo esse período. Eu acho que fizemos talvez o governo que mais produziu para a cidade. Se você pegar as ruas, ver como elas eram, como é essas ruas de bairro, todo esse processo, o tanto de CMEs que foram construídos, todo o processo, e não só de obras, a gente imaginar que a gente enfrentou uma pandemia. Vocês enfrentaram uma pandemia. Primeiro 6 meses que vocês não puderam governar. Não, primeiro 6, a coisa é pior. Se você for olhar a conta, ela vem de a cidade ficou sem prefeito fixo 1 ano. Porque nós tivemos o Reni, que foi preso em junho de 2000 foi preso na casa dele, né, prisão domiciliar, e a justiça cassou o mandato dele naquele semestre. E teve vários vereadores que foram presos, não, mas né? Isso depois Então, no final da operação. você foi um dos que não foi, cara. Sim. Você vê como Mas é que você tinha mas uma... aí, só para ter uma ideia de como a cidade estava, né? Aí o Reni não terminou o mandato, ainda bem, né? Entendeu? Que se terminasse, eu não sabia o que ia acontecer, que era capaz do jeito que as coisas andam aí, mas vamos lá. Aí a Ivone assumiu interinamente. Não era interino porque o prefeito tinha sido cassado, ela foi prefeita mesmo, não era prefeita em exercício. Porque ele era vice, né? Ele era vice, assumiu a prefeitura. Só que imagine com a situação que estava a prefeitura, sem dinheiro, todas as obras embargadas pela justiça, tudo parado, não tinha dinheiro que entrava. A Ivone foi uma heroína, segurar a cidade até o fim. Eu também considero. Ela terminou sem secretária de saúde, sem nada, lembra? Ela ficou sozinha. Sim. Não, vou trazer ela aqui. E tocou o governo até o fim. Mas tocou o quê? Pagou salário, essas coisas tudo. Não havia nenhum tipo de investimento. Ou seja, a cidade... Aí depois assume a presidente da Câmara, que foi eleita a Inês, de interino, que também fez basicamente isso, porque como é que você vai fazer planejamento se você sabe que você vai sair daqui a 4 meses? 4 meses, Aí nós ganhamos a eleição dia 2 de abril de 2017, fomos tomar posse no dia 1º de maio de 2017, ou seja, 5 meses... Sem governar. 5 meses a menos de governo, que todos os outros prefeitos foram eleitos naquela data. E fora que vocês pegaram uma herança absurda, né, de dívida, né? Mas pior do que as dívidas é a falta de crédito. De crédito. Né? Ou seja, a cidade tinha 64 obras paradas. Caramba, isso é uma loucura. Boa parte delas por causa de corrupção. Entendeu? Fora toda aquela confusão que envolveu os vereadores, tal, que foram 12 vereadores foram presos, 2 foram conduzidos. Isso. Ou seja, a cidade estava burburando e só se falava mal de Foz, cara. Era só mal da cidade.
A cidade, se abrir um telejornal, é a cidade da corrupção, a cidade da polícia, do vereador sendo levado com camburão para dentro da Câmara, cidade que o prefeito foi preso e o outro prefeito caçado, que daí o Paulo foi eleito. E foi caçado. Foi caçado, foi impugnada a candidatura dele, ou seja, tivemos que fazer uma eleição suplementar. Uma confusão. Uma confusão geral, cara. E a cidade pagou um preço muito caro por isso. E tanto, aí no primeiro ano, a prioridade foi o quê? Foi retomar dentro do possível as obras, Várias obras nós dependíamos de acordo judicial para poder reiniciá-la, na Avenida Felipe Vancher, estava lá parada, Avenida Andradina, alguém lembra disso? Avenida Olímpio Rafaim, Avenida Sérgio Rodrigues, esqueci o nome da avenida ali, paralela à BR-277, da direita, Sérgio Gaspareto, Olímpio Rafaim, Avenida Andradina, Avenida Felipe Vancher, e a Pedro Basso. Bobato, a gente sabe que foi um período, um buraco negro na cidade, né? Porque foi um negócio assim, absurdo, né? Absurdo. Mas depois eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que olhar o governo pela conjuntura que está. No final do primeiro ano. Por isso que eu considero o Chico, na minha opinião, foi um dos melhores prefeitos da cidade. Ele fez isso sozinho, cara. De pegar, buscar, ele merece um elogio por isso, sempre. O Chico o Chico assumiu essa cidade, ele não tinha deputado federal nenhum para nos defender, ele ia lá. Ele ia em Brasília, ia em Curitiba. Ele correu atrás. E muita gente diz que o cara não correu atrás, ele correu muito atrás. E outra coisa, ele pegou a pandemia, que é outra coisa assim impactante. Só que em janeiro de 2018, 8 meses depois que tinha subido o governo, a cidade saiu do Serasa, do Banco Central, de C para A. Caramba, bicho. Ou seja, a cidade era completamente... E você vê que a televisão não fala disso, não é? Ninguém fala, o jornal não fala. Cara, era um absurdo. Eu era vice-prefeito e eu ajudava nesse processo. Eu cuidei da negociação com as empresas e com o Ministério Público Federal para a retomada das obras. Fizemos todo aquele processo de coordenação lá a pedido do Chico. E era um absurdo. Você não conseguia fornecedor, cara. Porque as pessoas não queriam vender para a prefeitura, porque a prefeitura não vai pagar. Então você pegava resto, as coisas assim. Aí o prefeito teve que fazer um decreto dizendo que era obrigatório fazer o pagamento em até 20 dias depois de tirar nota. Municipal. Se ele descumprisse o decreto, se o secretário está fazendo descumprisse o decreto, o secretário da Fazenda iria... Então tinha que dar um jeito, pagar a conta, sem atrasar salário, tinha que pagar salário, E a cidade num descrédito total. Foi realmente. Com tudo isso, no final do ano, a gente já tinha conseguido regularizar as dívidas do financiamento. Tinha um problema do Fosprev, que tinha uma dívida que o Reni veio do Paulo também, que não pagaram. Nós tivemos que aportar recurso ali, porque senão não saía certidão. E aí, só que as pessoas acham que isso sempre foi assim, não é? Nós fizemos um trabalho, claro que 7 anos, 8 anos atrás, é uma vida inteira, não adianta ficar falando nisso. E vocês entregaram um governo razoavelmente bem. Razoavelmente, na minha opinião, foi bem demais, cara. Com um monte de obras, tudo resolvido. Ou seja, era só fazer e só terminar. Vocês entregaram dívida, cara. Entregamos dinheiro em caixa. Pegou dinheiro em caixa, então. Para terminar as obras, porque as obras, como diz a obra, não tinha uma obra parada. Na verdade, as obras estavam em construção. Por vários fatores que eram no eleitoral. Vocês resolveram aquele enchente que tinha ali na Pôr do Sol. Você se lembra? Na Pôr do Sol. Na JK. João Paulo II não tinha asfalto. João Paulo II não tinha asfalto. Nós entregamos a João Paulo II não só asfaltado nas 2 pistas, como iniciada aquela obra de asfalto de concreto lá. Fizemos a Safira. Vocês fizeram muita coisa. Então, você vai ver, a gente vai lembrar. Nós vamos chegar lá. Eu digo razoável, porque o ideal era você ter feito tudo que a gente queria fazer, entendeu? Eu sou muito chato com esse negócio. Mas a gente vai chegar lá, Bobato. Agora, só que eu quero entrar aqui num negócio que eu acho que é interessante. Bobato, eu tenho por você um grande respeito. Acompanhei e continuo acompanhando.
a sua trajetória política, exercendo diferentes cargos no poder. Nosso podcast de hoje tem como objetivo discutir a importância de termos políticos honestos, virtuosos para a nossa cidade. E você foi um deles. Continua sendo. Vocês, Chico, são políticos honestos e virtuosos. Eu me emociono. Obrigado, Júlio. Obrigado. Sempre bom ser reconhecido. A nossa pergunta serão baseadas no mito do Anel de Gizes, de Platão, que nos fará refletir sobre a natureza da moralidade e da corrupção. Então, nós vamos falar muita coisa de Platão, do Anel de Gizes, do mito da caverna, que eu acho que você, como professor, uma pessoa muito letrada, eu tenho um respeito muito grande por você. O Anel de Gizes é um famoso mito explorando por Platão em sua obra A República, no livro 2. Ele é apresentado por Glauco, um dos interlocutores de Sócrates, para levantar uma questão fundamental sobre a natureza da justiça e da moralidade humana. Solta o vídeo, a gente vai assistir um vídeo que é para as pessoas aprender sobre o Anel de Gizes. Vamos lá, falar do Anel de Gizes. Você pode contar esse mito do Anel de Gizes? Esse é um mito bastante interessante. Gizes era um pastor lídio e se diz que era um homem reconhecido na sua sociedade como muito honesto. Uma ocasião, ele estava pastoreando as suas ovelhas e teria encontrado uma espécie de um túmulo, onde havia um guerreiro antigo, algo assim, que ele tinha no dedo um anel com uma pedra. E Gizes retira esse anel do dedo desse cadáver e coloca no seu próprio dedo. Quando ele participa das assembleias dos pastores, ele percebe uma coisa curiosa, que cada vez que ele vira essa pedra para dentro da mão, ele se torna invisível. As pessoas começam a perguntar entre elas, onde foi o Gizes? Gizes estava aqui agora mesmo, sumiu. E depois ele vira a pedra para fora, volta a aparecer. Aí são colocadas duas possibilidades. A primeira delas é que Gizes, usando o anel, como ele era um homem reconhecido como honesto depois, ele quebra totalmente esse comportamento, se torna uma pessoa libertina, uma pessoa desonesta, uma pessoa que rompe com todas as tradições morais da sociedade, seduz a rainha, mata o rei, faz tudo que você possa imaginar. Aí vem aquela questão fundamental que a gente sempre coloca, né? O que faríamos nós com esse anel de Gizes na mão? É basicamente uma questão que perdura ao longo da história. Mas, além disso, Platão ainda vai mais além. Ele imagina o seguinte, imagina a segunda possibilidade, em que Gizes, usando esse anel, continuasse tão honesto quanto ele era antes. E o que as pessoas, ao saber disso, pensariam? Imagine que, a princípio, em conjunto, em comunidade, elas elogiariam demais. Nossa, que maravilhoso é o Gizes, que homem íntegro, por medo de que ele, invisível, pudesse provocar algum mal a elas. Mas, uma vez que elas estivessem a sós, quando a última porta se fecha atrás delas, elas diriam, que tolo, que idiota que é o Gizes. Se esse anel estivesse na minha mão, eu me daria muito bem. Ou seja, no fundo ele vai deduzir, nós não amamos a justiça, não amamos a ética, nós praticamos simplesmente por um interesse social, porque, de uma certa maneira, se todos somos injustos, vai que alguém tem condições maiores do que a minha, é mais esperto, é mais inteligente, seja lá o que for, eu sofro um dano maior do que aquele que eu sou capaz de provocar. Portanto, eu tenho prejuízo. Então, nós fazemos um acordo entre nós. Eu não te roubo, você não me rouba. Eu não te causo nenhum mal, você não me causa nenhum mal. Mas, se houver um anel de Gizes, aí que mal tem. Não é lógico que cada um vai tirar as suas vantagens. Então, Bobato, eu botei esse vídeo porque você foi uma pessoa que teve vários poderes. Sim. Esteve na Câmara, Sim. teve em vários cargos, foi vice-prefeito, quer dizer, muito poder, né? E eu acredito que você deve ter sofrido muita cantada absurda. Até que não. Sim, as pessoas me conheciam. Já tinha, aí tinha um muita certo... gente- Como você se tornava invisível, eles ficavam com medo de você, né? Por exemplo, quando o Reni foi eleito, foi um porta-voz dele falar comigo. Lá na Câmara. Eu, como disse, sou um cidadão educado, recebo o sujeito.
Ele me fez uma oferta lá, oferta política, não tinha nada de financeiro, pelo menos ali, não falamos absolutamente nada. Tinha uma situação política. Aí eu olhei para ele assim e falei, o senhor, dos 9 vereadores que nós elegemos, 8 já estão com vocês. Vocês elegeram 5, nós elegemos 9. Não, 15. Eles elegeram 7 e nós elegemos 9. Não, 15, não, é 5 mesmo. 6 meses. 6 e nós 9. Nós 9. Falei pra ele, nós elegemos 9, e dos 9, 8 já estão com vocês. Eu sou o único que não tá. A gente brincava assim que eu era o exército do homem só. Eu lembro, cara. Falava assim, eu acompanhava assim a câmera. O Humberto Gessi. Depois veio a Anice, depois veio o Gessani, depois veio o Queiroga e tal, mas ali, naquele início ali. E ele me fez a proposta para eu indicar alguns cargos na prefeitura, tal. Me falou explicitamente da Secretaria de Educação e da outra Secretaria de Saúde, ou até as duas. Eu achei aquilo um exagero. Como é que é? Eu disse para ele, eu falei, meu senhor, eu fui eleito para ser... O meu prefeito perdeu a eleição. O meu candidato a prefeito perdeu a eleição, que era o Chico Brasileiro em 2012. O meu candidato a prefeito perdeu a eleição. Portanto, o meu papel aqui é te fiscalizar. Eu não vim aqui para fazer acordo com o senhor. Além do mais, você já tem 14 vereadores, por que você quer os 15? Claro, depois eu fui entender por que eles queriam os 15. Né? Na verdade, a gente já imaginava isso. Lá desde o começo, nós falamos muito sobre o passado do prefeito eleito, de uma pessoa que tem a vida que ele tem, o salário dele, mesmo sendo fiscal da Receita Estadual, não pagava. Aquele ser deputado não tinha jeito. Tinha algo de errado lá. Mas aí ele ficou me olhando assim. Falei, eu vou te dizer uma coisa. Se vocês fizerem tudo certo, vai ser o voto mais barato que vocês vão ter na Câmara. Eu vou votar a favor dos projetos que são bons. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema ideológico com vocês. Eu não faço política. Eu faço política pelo que é certo, pelo que é correto. Então, se vocês agirem certo e corretamente, não precisa se preocupar comigo. Só que não agiram, né? E aí eu fiz a minha parte, né, que tinha que ser feito. Mas... Para você ter uma ideia, o jogo funciona assim. Claro que eu me lembro, lá no primeiro vez que eu participei, que eu fui da prefeitura, eu fui diretor de gestão em saúde. Antes de eu ser vereador, tudo, eu fui diretor de gestão em saúde. A doutora Regina, lembra bem disso. Nós fizemos o programa Humaniza SUS naquela época. Fizemos uma revolução em várias coisas. Vocês fizeram uma revolução. E aí vocês nomearam a Kátia, né? A Kátia, lembra da Kátia? A Kátia foi agora no governo do Chico. Estou falando lá de 2005, lá de 2005, 2006. Nós viemos de muito longe. A estrada é longa. A estrada é longa mesmo. E aí nós, naquela correria, do Paulo construiu o hospital, vamos construir o hospital. Eu era o diretor de gestão de saúde, então eu que listava, eu que fazia todo o processo. O que licitava era a equipe de licitação da prefeitura. Eu era o presidente da comissão de licitação. E ajudava eles e tal. Aí tinha a doutora Leilane que me ajudava na questão de fazer orçamento, de fazer todo o processo de equipamentos hospitalares, porque eu não conhecia nada. Depois eu fui aprendendo, né? E aí eu lembro que nós economizamos, em relação ao recurso que chegou do Ministério da Saúde, quase 30%. E daí o prefeito reaplicou tal, e foi assim que nós colocamos o hospital para funcionar. E logo depois eu lembro de um fornecedor forneceu o equipamento que mede o monitor, né? Monitores. Nós tínhamos aberto 10 leitos de UTI. Compramos os 10 monitores. Porque naquele momento era comprar o que dava para começar a funcionar, para depois ir ampliando, porque não tinha o que fazer. A Santa Casa estava fechada. O contrato nosso com o Costa Cavalcante na época, hoje a Itamed, mas que era a mesma fundação, a Fundação Itaguapi, que estava gerenciando o que nós chamamos de Costinha, que era onde a sede da Secretaria de Saúde hoje foi transformado no hospital para atender a cidade, na época, na correria, e fizemos o hospital municipal. E não tinha dinheiro para tudo. Né? Veio 3 milhões e pouco do governo federal, para comprar equipamento hospitalar, foi o que nós compramos imediatamente ali para colocar o hospital para funcionar. E me chega um sujeito e diz assim, me liga, olha, você sabe que você pode aditivar o contrato em 25%. Eu digo, eu sei.
Mas você sabe que se você aditivar, você pode comprar mais tanto. Eu falei, mas o município não precisa agora. Não, como não precisa? Mas se você aditivar... Eu falei, moço, eu não vou aditivar, cara. Não vou pedir aditivo, porque não é isso. O município tem 10 leitos e os 10 leitos estão cobertos. E se estragar? Se estragar, tem alguns outros equipamentos que a cidade tem, nós vamos substituir. Nós necessitamos 10, vamos comprar os 10. Ele nunca mais me ligou. Aí você vê, né, que o poder, o Anel de Giz fala sobre isso, né? Quer dizer, o poder faz com que a pessoa, se ela não tiver controle, não tiver uma moral interna, íntima, ela acaba se corrompendo. Eu digo sempre que não tem fiscalização, burocracia que resolva isso. Isso, não tem. Não tem. Você tem que ficar atento o tempo inteiro. A gente na prefeitura, nós ficamos atentos o tempo inteiro. Eu tenho muita gratidão, sim. Eu sempre disse, o dia que eu saísse do processo de cargo público, eu queria chegar em casa e olhar para meus filhos, cara, e dormir de cabeça tranquila. Não, aquilo que eu falo de você, a minha admiração por você, você sabe disso. Agora, sabe por que isso? Eu também tenho uma questão pessoal minha. Eu não me iludo com poder. Com poder. Não. Poder aquilo é o meu trabalho. Não é poder. Eu fui achar até engraçado que as pessoas me tratavam assim como eu sou autoridade. Eu não sou autoridade, eu sou um servidor. Servidor. Aí eu não ia em todas as festas, porque tem sempre convite para uma festa. Eu não ia em churrasco, eu ia só nos essenciais que tinha. Porque os caras fazem jantar, vinhada, não sei o quê, viagem. Eu nunca fiz isso. Eu sempre e acaba assim, você sendo um antissocial, né? Sim. Porque você eu ia onde era útil, onde tinha necessidade de ir, às vezes representando o município, você tem que ir numa cerimônia, você tem que ficar no coquetel, você está ali representando o município, você está com entidades e tal. Então, a questão, eu também sei dividir um pouco isso. Agora, eu não ia na festa do uísque, na festa do cara que te chama para... Eu lembro de alguns vereadores que se perderam assim, cara. O cara chegou, o cara tinha boa intenção, não sei o quê, de repente você vê o cara tá andando com uma figura estranha, com um negócio esquisito. E como chega essas pessoas... Na tua gestão como vereador, na tua época, nós tivemos muitos vereadores bons. Tivemos. Eles se perderam. Alguns se perderam mesmo. E pessoas boas, que era próximo a mim, próximo a você, não é? Sim. O Queiroga, o Gessani são pessoas muito próximas a mim e a você, cara. E eu tenho uma profunda, Gessani, Queiroga, um abraço para vocês. Eu tenho um respeito muito grande por vocês. Gosto muito dos dois. Eu gosto demais. São meus amigos também. E aí entra aquele processo que a gente precisa ver. Ou seja, são situações, o Gessani não, porque o Gessani só foi conduzido, mas principalmente envolvendo o nosso amigo Queiroga. E outros vereadores ali. Na verdade, todo mundo participou daquele processo que foi... Até hoje a justiça não julgou, não condenou e não inocentou. Vão fazer 10 anos o ano que vem. Caramba. É um negócio, sabe? Porque tem gente lá, tem gente inocente? Tem. Tem gente culpada? É possível que tenha. Tem. Agora, como é? A sociedade não sabe disso, cara. Não tem como saber, porque os processos foram se embolando, passaram para a Justiça Eleitoral, passaram não sei para onde, vai completar 10 anos agora, no ano que vem. E a cidade continua, de vez em quando eu digo que 2016 é um ano que está lá. Está lá, guardado em algum canto. Agora, Bobato, no mito do Anel dos Giz, a gente vê que muitas pessoas só agem com certo medo de serem pegas. E por outras causas de regras da sociedade. Mas você mostrou pra gente que o seu jeito de ser honesto, de ser justo, o que você pode passar para esses jovens que estão ingressando na política, ou esses jejunos que são cidadãos que estão ingressando na política, para eles não entrarem nesse buraco do anel de se tornar invisíveis? Primeiro, não cair em tentação, né? A tentação, às vezes, ela mexe. O cara tem um dinheiro fácil ali e o cara vai lá e pega. Não. Se você pegar uma vez, você dança. Então, vá com calma. Nem toda oferta ela é boa. Toda oferta, se é dinheiro errado, se você tem problema de entendimento do mundo, porque também é uma questão muito pessoal. Eu sempre digo isso, a questão é muito pessoal.
Você conhece a pessoa que vai se arrumar, porque ele quer primeiro, ele dá pista. Ele quer ser político de qualquer jeito. Se ele quer ser político de qualquer jeito, desconfie. Porque quem quer ser político de qualquer jeito vai ter troco depois. Porque primeiro é o seguinte, o salário de um político ele não é ruim, mas não deixa ninguém rico. E não tem carreira. Porque uma hora você vai acabar aquilo tudo até para os grandões aí do mundo inteiro, uma hora acaba. E aí, e se você olhar bem, olhar todo o processo, do ponto de vista financeiro, não compensa. Não, o Bobato está reclamando que não. Não, peraí, não é isso. O salário não é ruim, é bom, por sinal. Pela média que a sociedade ganha, ele é muito bom. Então, assim, mas você também gasta muito. Não gasta com festa, não sei o quê, mas naturalmente você gasta muito. Você viaja muito, viaja a serviço, e mesmo você viajando a trabalho, você acaba gastando dinheiro. Então, assim, financeiramente, eu sempre disse, desconfie se um político ficou rico durante seu mandato. Porque ele tem um patrimônio anterior, é uma coisa. Agora ele adquirir todo aquele patrimônio. Eu sempre digo, pega quanto ganha um salário de um vereador? Quanto ganha um deputado? O deputado ganha um belo de um salário. 34 mil, acho que 40 mil reais ganha um deputado federal. 40 mil é um belo do salário. É um monte do salário. Um monte de dinheiro. Só que não vai deixar o cara rico. Só se ele guardar os 40 mil todo mês. Ele não vai fazer isso. Não tem como, né? Vou dizer, o deputado ganha 90 mil. O deputado não ganha 90 mil. Falar Ele nisso, custa 90 mil. Hoje eu assisti na Band que o Paulo Maluf, agora que ele devolveu aquele dinheiro que ele roubou naquela época lá em São Paulo, nos viadutos. 40 anos. 40 anos atrás. Você está falando do nosso processo que há 10 anos. E aí, então assim, eu sempre... E se você cair nessa, de que ter poder é ter poder, a tendência, então você que quer entrar na política, o primeiro passo é esse, não se iludir com o poder. É, isso aí. E ter o entendimento de que você é um servidor, você vai para ajudar na sociedade. E aí você tem que desanuviar um pouco. Tem que entender que você tem que falar com gente, você tem que falar com pessoas, com gente que às vezes que gosta de você, gente que não gosta de você. E mesmo assim você tem que tratar ele com respeito, porque isso faz parte da sociedade que nós vivemos. E nós, enquanto gente institucional que foi eleito, que tem a obrigação de... Eu sempre tomei muito cuidado com isso, sabe? De ter respeito pelas pessoas. Eu sempre, quando fui no teu gabinete, sempre fui bem recebido. Ter respeito pelas pessoas, minha equipe sempre foi orientada a isso. Aliás, eu tive uma equipe maravilhosa, né? Inês, a Mazé, a Jaque, a Luciana, o Valtair, a Sara, uma turma muito Quase boa. que a nossa amiga Mazé consegue se eleger vereadora, né? Por pouco, né? Por pouco, mas ela tentou, acho que foi bem. Bem votada. Bem não foi porque não foi eleita, mas acho que ela fez o papel dela muito bem feito. Ela teve uma votação expressiva. Fez uma campanha direcionada para a mulher, eu acho que isso é bom, é a mulher se apoderando, eu acho que a mulher tem que se apoderar, nós temos que incentivar, nós temos obrigação moral disso. Júlio, eu e você que somos universalistas, que entendemos o mundo como universo, não como orientação, sabe, não como gênero, eu acho que a mulher tem, assim como o transexual, como todo mundo que... Mas principalmente a mulher precisa ser inserida na política. Porque... Saiu um estudo agora, Bobato, Foz do Iguaçu é a cidade com o maior número de estupro no Brasil. A cada 2 dias acontece um estupro. Cara, é uma coisa de louco. Porque isso. O tal do machismo estrutural que tem no país, né? O homem acha que tem o direito sobre a mulher. E por que falta isso? Porque, por exemplo, falta mulheres na política. Falta mulheres... E mulher, infelizmente, aí a boa parte da humanidade continua sendo treinado desde casa por esses loucos aí que andam por aí pelo Brasil afora pregando família, aquele negócio todo lá, família, propriedade, não sei mais o quê. Vão criando gente assim. A mulher é para ficar no lar e para cuidar do homem. E isso gera tudo isso. Gera o poder, patriarcado, que foi tudo, saiu tudo do mesmo lugar, né?
Quem criou o patriarcado? É o mesmo povo que está matando os palestinos lá. Parecido. É tudo assim. Agora, como você percebe que alguns políticos agem corretamente por uma convicção interna, genuína, e não apenas por medo da fiscalização pública ou por obrigação legal? Eu acho que a obrigação legal, ela sempre ajuda. E o medo também. Medo também, sempre ajuda. Eu acho que, infelizmente, boa parte dos seres humanos, eles são movidos a isso. Há uma obrigação legal e o medo de ser pego pela obrigação legal. E aquilo que você falou, né? Não tem como você fiscalizar. É humanamente impossível. Não, você até fiscaliza. Mas o dinheiro que o país gasta hoje com fiscalização é uma coisa absurda. Se eu pegar quantos tribunais de contas nós temos, quantas câmaras de vereadores nós temos, quantas assembleias legislativas nós temos, quantas corregedorias nós temos, quantos ministérios públicos, quantas procuradorias, tudo para fiscalização. Eu tô na Itaipu agora. Primeiro a gente descobre que a Itaipu não tem tanto dinheiro como as pessoas dizem que tem. A Itaipu não cobre todos os santos, ela tem que cuidar, fatiado e tal. Eu estou na área de gestão de convênios lá. O processo de convênio internamente da Itaipu passa por 7 instâncias para ser aprovado, para ser assinado, para começar. Você imagina uma instituição igual a Itaipu ter 7, ou seja, ela não presta contas para o Tribunal de Contas, mas internamente ela... tem, para você ter uma ideia, tem uma auditoria. Agora é uma estrutura gigantesca que é montada para cuidar do dinheiro. Aí você imagina isso no Brasil inteiro. Tribunal de Contas, quantos custa um Tribunal de Contas? Quanto custa uma Assembleia Legislativa? Tudo bem que a Assembleia Legislativa tem o papel de legislar, não é só de fiscalizar. A Câmara de Vereadores também tem o papel de legislar e de fiscalizar. Eu sempre digo que quando o dinheiro é bem investido, a qualidade da fiscalização vai embora. Agora, eu acho assim, voltando, eu acho o medo importante. Eu não sou movido assim, porque isso é muito de pessoa por pessoa. Porque tem a questão interna naquilo. Questão interna. Agora, só que, infelizmente, a maioria dos que viram políticos, esses turmas que são pegos aí no processo de corrupção, eles são gente que não tem medo. Ele até teme, mas não tem medo. Se ele tivesse medo, ele não faria. Não faria. Eu sempre agi assim porque eu sou assim. Aquilo que eu falei, eu não me encanto com o poder, eu não me encanto com as coisas. A partir do momento uma convicção interna, né, cara? Interna. Eu lembro de um promotor que um dia ele disse assim para mim, não vou dizer o nome dele, ele disse assim, eu posso dizer que ele já faleceu, é o Renan. Um dia ele disse assim para mim, aquela secretária está, uma determinada pessoa de um governo aí, tá fazendo coisa. Eu falei, doutor, de onde tirou isso, né? Você percebeu que ela trocou de carro 2 vezes nesse ano? Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, todo mundo que é corrupto, ele quer mostrar. Ele rouba para poder aparecer, para poder ser perante a sociedade. Aí você pega, todo traficante é o cara que aparece, tem carrão, tem não sei o quê. O corrupto da política é a mesma coisa, ele vai se empoderar, ele vai fazer um casarão, ele não vai fazer uma casinha, ele vai fazer uma mansão. Entendeu? Ele quer se mostrar para a sociedade que tem o poder. Tem poder, exatamente. E criou-se no mundo ocidental inteiro, também no oriental, acho que isso, pelo que eu estou vendo lá na Coreia, essas coisas funcionam tudo assim, é um problema do ser humano, não é um problema do Brasil, de que o presidente, o prefeito, o governador, o vereador, o deputado, são gente que está no outro patamar, está no patamar acima. Então, assim, gente, o povo diz assim, mas você continua morando no mesmo lugar? Continua, cara. O telefone que eu tenho é o mesmo desde 1997. É o mesmo telefone. Não é o mesmo aparelho, claro, né? Em 97 tinha... Então, o mesmo telefone. O pessoal diz, mas você não responde tudo. Claro, eu não consigo. E às vezes passa o dia, igual hoje, eu tive um dia cheio de reuniões, hoje tive 3, 4 reuniões importantes e grandes lá. E nós estamos reorganizando o GT Saúde lá para voltar a funcionar agora em setembro. Senão a minha esposa participa do GT Saúde. Nós estamos remodelando lá e vai funcionar. Já funciona, aliás, né? É só da sequência do funcionamento. E
E aí eu passo o dia inteiro sem olhar pro celular. Tanto que eu vim confirmar com você, era perto da hora. Eu sei. Falei, nossa, eu não liguei pro Júlio para ver se tá tudo certo lá. Eu ia mandar mensagem para você, mas eu tava um monte de coisa aqui agitada, eu falei, vou mandar. Mas eu entendo isso, é um negócio que merece um estudo. Merece um estudo. Um estudo de psicanálise, algumas coisas assim. Porque eu conheço gente dessa turma aqui envolvida no governo Reni, porque não teve jeito. Gente, teve empreiteira naquela negociação que aceitou pagar 700 mil, 1 milhão de multa. Mesmo, ou seja, de onde foi parar esse dinheiro? Foi parar no bolso de alguém. Sabe, tem narrativa lá que diz que um dos delatores lá dizia que o prefeito, na época, ia pegar o dinheiro dentro da caminhonete do cara. Se era só o prefeito que pegava ou era outro. A gente sabia que não. Tem algumas pessoas daquelas que foram embora da cidade e ficaram com vergonha. Isso significa que não eram tão completos assim, né? Porque faziam enquanto podiam fazer. Alguns momentos foram pegos, vazaram de Foz do Iguaçu. Algumas pessoas importantes, eu não vou ficar falando nome, porque senão... Mas tem gente que não, pelo contrário. Anda pela rua, sorri, tá nem aí com a vida. Não tá nem aí, né? Tá nem aí. Eu falo, gente, nossa, cara, se um negócio desse acontecesse comigo, eu... E você vê como é que é, né? É uma coisa assim. Por isso que eu fiz questão de trazer esse tema, porque eu sei que você é um professor, o problema um do cientista Gises, político. O problema do Gises é que o Platão ele não deixa claro, né? Ele vai deixando as opções, você que escolha, né? Tem que escolher. Pensando no anel de Gises como se fosse o poder político que um líder ganha. Isso. Esse poder pode fazer com que a qualidade boas e má que a pessoa já tem dentro dela fique muito maiores. Sabendo disso, que regra ou sistema você criaria para evitar esses problemas que existem hoje Vou na política? repetir, de novo, não se deixar levar. E é mais ou menos isso. Você já tem aquele velho ditado. Para conhecer uma pessoa, dele poder. Dele poder. Mas eu vou contar uma outra historinha. Diz que não dá pra gente revelar nomes, né? Eu tinha um amigo meu, eu tinha alguns amigos que tem gráfica, e tinha um amigo meu que tinha gráfica. Ele chegou e disse assim pra mim: olha, vai ter uma licitação lá na Prefeitura do SEI, na Secretaria de Saúde. Você tá na Secretaria de Saúde? Tô. Eu era diretor de gestão em saúde lá no começo do primeiro governo Paulo, com o Chico de secretário. Pois é, eu já estou fornecendo o serviço gráfico para a prefeitura, eu queria continuar. Aí, se você dá um jeito lá para mim, eu te dou 10%. Desse jeito. O cara é meu amigo, né? Eu olhei assim para ele, eu falei: fulano, faz o seguinte, dá esses 10% de desconto na licitação e ganha a licitação. Você não precisa pagar nada para mim. Assim você não deve nada para mim, nem eu devo nada para você. E o cara foi lá e ganhou a licitação. Aí um dia ele falou para mim: você tem razão. Eu falei: sim, acabou. Você não me deve nada, não deve nada. Tá tudo certo. Você está prestando o serviço, você queria prestar o serviço, está ganhando o seu pão de cada dia, que é correto. É correto. Ele nunca mais tocou no assunto comigo. Continuou meu amigo. Sabe assim? Agora, foram as poucas vezes que alguém, eu acho que eu contei aqui, as 3, 4 vezes que me fizeram alguma proposta. Algumas pessoas chegaram a insinuar algumas coisas. Eu lembro de gente de outra cidade que vinha, aparecia, mas isso aqui a gente pode ganhar. Hã? Isso aqui a gente pode ganhar o quê? Não, a cidade pode ganhar. Aí o cara muda o discurso, entendeu? O cara muda o discurso, era muito engraçado. Olha, realmente tá no poder. É isso. É complicado mesmo. A tentação é muito grande. A tentação é muito grande. E as pessoas deturpam isso. Tem um monte de empresário, eu conheço um bando de gente por aí, que é empresário, que se banca de honesto, mas na verdade, porque se não existe o corruptor, eu não fui atrás de nenhuma dessas pessoas. Elas vinham atrás de mim. É lógico. E eram fornecedores. Porque quando você está no poder, se você está lá no poder lá administrativo de uma prefeitura, você tem acesso. Você tem recurso em mãos. Quando eu fui secretário de administração, por exemplo, quando eu fui secretário de saúde, nós tivemos que rescindir o contrato de um médico. Dói isso, cara. Você pegar um profissional e ter que... Dói. Mas não tinha jeito. Infelizmente não tinha jeito. Tentamos corrigir e rescindi o contrato. O cara virou meu inimigo. Claro que virou meu inimigo. Lógico.
Só que não tinha o que fazer, sabe? Não tinha. Um outro também, que era de uma outra UPA, era um desastre. Estou falando de vida de gente. Sabe? Eu comprei algumas brigas dentro da prefeitura, com alguns cantos assim, que a gente não sai. Nem deu tempo de dizer. Alarmando, né? Eu saí dizendo que bem, eu tinha. E você, é muito difícil às vezes para a pessoa não sucumbir, sabe? Ela tem que ter sempre firme. Tem nada a ver com nada, tem a ver com o eu. E aí você vê que o mito do anel de Gize do Platão, ele mostra, né, que o cara, né, o poder é como um superpoder, certo? E o anel de Gize nos mostra que um superpoder pode deixar a qualidade boas e má do indivíduo aparecer. E é isso mesmo. Não é? Corretíssimo. Estava corretíssimo desde sempre, né? É. Você pega alguns escritos do Platão, do Platão, todos, né? Do Sócrates, essa turma toda. O que eles falavam. E aí, lá, 600 anos antes de Cristo, não me lembro exatamente o tempo, no espaço aí, mas é impressionante como a sociedade não mudou. Não mudou. Mudou o regime político, mudou o formato de vida, viramos tecnológico. Eu sempre digo o seguinte: você acha que a sociedade é melhor hoje do que era na Idade Média? Eu falei, não, é igual. Só que só aumentou de tamanho. O que era ruim ficou pior porque aumentou de tamanho, o que era bom também ficou melhor porque aumentou mais gente. Mas se você pegar essa proporção e levar lá para a Idade Média, acho que vai dar mais ou menos do mesmo jeito. É isso aí mesmo. Eu concordo contigo, porque você aumenta o número de pessoas, sim, aí você vai aumentar o número de pessoas ruins. Não, o que a internet virou, né? A internet virou um... Olha o que o mundo está fazendo com o Trump da vida. Cara. Querendo o cara, o imperador, acha que pode mandar no mundo. Eu mando você fica quieto. E pior não é isso. Aí que você começa a ver como é que é. Olha o detrimento do poder. Governadores da oposição, porque querem disputar as eleições, vão para a mídia, bancado por um banco, né? Tem dinheiro, tem recurso, patrocinou os caras, e eles falam que o Lula tá errado, que não sei o quê. Sim. E defende, cara. Isso aqui é pior. Defende. Eu não estou nem falando das pessoas, mas, cara, se um cidadão vir atacar sua casa, você vai defender sua casa. Lógico. É a mesma coisa, o cara tá atacando a casa dos brasileiros no Brasil, pô. Ele não está atacando o Lula, não está atacando o Alexandre Moraes. Não, e dizer, tudo bem, a nossa justiça pode não ser uma maravilha, mas é a justiça que nós temos. Eu não posso ir lá nos Estados Unidos e dizer para a justiça dele, você tem que mudar aqui. E como ele também não podemos aceitar que ele venha aqui dizer, presidente, vai lá e derrube o ministro e tire o processo. Como é que você vai fazer isso, cara? Você viu que quando o Trump taxou o Canadá, os canadenses foram contra. Sim. Aqui não. Um grupo de brasileiros ficou defendendo a taxação, mas cara. Mas lá também devia ter um grupo de canadenses que defendia os caras. Não, lá não teve, não, cara. Não, teve. Tanto que o cara teve que ganhar a eleição lá, não foi tão... não foi tão simples assim de ganhar a eleição lá, não. Porque a gente também olha, às vezes, só para nós, mas você vai ver, na Itália tem... Tanto é que já tem gente lá na Itália se mobilizando para tirar a Zambelli. A Zambelli foi presa, ela foi presa. Agora, por quê? Mas isso é censura, isso é crime, cara. Você... Qualquer democracia que exista, você tem todo o direito de questionar, é igual essa história do Alexandre Moraes. Tem algumas coisas que eu acho que ele exagera. Por exemplo, não tinha que punir aquelas pessoas lá do 8 de janeiro há 10 anos, há 5 anos. Sabe, tem coisas que são mais exemplares, funcionam mais do que você fazer. Mas é tudo bem. Agora, é um direito meu criticá-lo por isso. Agora, de dizer que eu vou lá e vou impedir o que ele faça, ele está legalmente constituído, cara. Nós temos que respeitar isso. Se não respeitarmos isso, nós acabamos com... O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é digno de cadeia, pena perpétua, prisão perpétua. Porque aquilo é traição ao Brasil. Aquilo não é política. O cara tentar impedir que 8 senadores falem com os senadores dos Estados Unidos, porque eles não podem discutir sua economia, porque o país está numa ditadura. Que ditadura, cara? O cara fala toda aquela besteira. A gente está passando por um processo, cara,
crucial, sabe? Você sabe que o professor Valdo, antes dele dessomar pra gente é quando a pessoa tem a morte do corpo físico, né? A morte. Vocês consideram a gente foi um dessoma, né? Na realidade, ele não morreu, a consciência continua viva do outro lado. E aí o Valdo, ele antes de dessomar, ele falou que ele tinha pena da gente. Que ele falou assim, vocês vão pegar um mau pedaço do Brasil. Nós pegamos bom e ruim, né? Agora estamos passando um momento... Nós que temos uma certa idade, né? Nós passamos pela ditadura, pela democracia. Eu tive que me esconder dentro do armário. Pela eleição do Collor. Pela eleição do Collor, foi uma eleição que eu mais me dediquei na vida, foi aquela de 89. Pela eleição do Collor, que eu cheguei a dizer que eu ia embora do Brasil, porque o Brasil não podia, mas a gente estava muito entusiasmado, né, com o negócio. O Lula foi uma explosão, foi uma coisa toda que a gente entendeu naquela época. Passei pelo impeachment do Collor, passamos, né, pelo impeachment do Collor, pelo Plano Real, pelos 2 primeiros governos do Lula, que foi um espetáculo, né, pegou o país e deu a revolução. Vivemos a época áurea, depois vivemos o golpe contra a Dilma, que eu continuo chamando de golpe, né? Aquilo foi golpe, né? Eu também considero golpe. Tanto que é golpe que ela pode concorrer à eleição no outro ano. Se tivesse crime, não poderia concorrer à eleição. E hoje, infelizmente, ela é presidente lá do BRICS, lá do Banco do BRICS, tá tudo certo. E depois tivemos que viver para ver isso. Ver um Temer de presidente e ver um negócio desse chegando ao poder. Agora eu quero botar um vídeo. Solta o vídeo 2. Você vai ver o vídeo 2 da Helena, essa filósofa, que vai envolver essa questão da internet. Então, suponho que você tenha 2 candidatos. Um que tem essa virtude, uma situação ideal, 50%, né? Um que tem essa virtude, o outro que não tenha. Você percebe que aquele que tem, ele é restrito pela própria virtude. Sim. Ele não pode mentir, ele não pode manipular, ele não pode prometer coisas que ele não pretende fazer, enquanto que o outro que não tem a virtude, ele pode caluniar o primeiro, ele pode inventar coisas, ele pode prometer coisas que são absolutamente impossíveis de serem executadas, oferecer coisas que bajulam os interesses pessoais dos seus eleitores, de tal maneira que uma probabilidade, digamos que a princípio os 2 estivessem ali, e eu não tivesse nenhuma informação, eu poderia escolher um ou outro através do acaso. Seria 50% de chance para cada um. Mas a partir do momento que esse pode tudo e esse não pode nada, essa proporção vai se tornar muito ingrata. Quem se identificaria com um homem que diz, olha, se eu assumir, a sua classe social talvez tenha que fazer um sacrifício maior, ter uma tributação um pouco maior para equilibrar o todo. Quem escolheria um homem assim? Em detrimento do outro que diz, você não pagará nada, você será privilegiado. Então, a situação, às vezes, se torna bastante ingrata na prática, não é? Da maneira como nós executamos as coisas, é uma equação um pouco incerta. Bom, e o Platão, já voltando à obra dele, na organização política da sociedade, ele chegou a comentar que os filósofos deveriam ser governantes, ou os governantes serem filósofos. Você acha que com isso... Então, você vê, Bobato, mas só tem um jeito que você, como candidato, você tinha uma moral libada e você se controlava. Eu me lembro da campanha do outro candidato fazendo calúnia. O Boulos passou agora, recente, daquele cara lá, que eu esqueci o nome daquele... Marçal, né? Não, o Tarcísio. Não foi Tarcísio, não. Aquele que falou que ele fumava, que ele era... Tarcísio. Não, mas quem que defamou ele foi o outro cara. Foi aquele cara... Porque o Tarcísio falou que ele estava envolvido em crime. E o outro falou que ele era... Isso, aí teve uma acusação contra o Tarcísio, agora não me lembro qual que o Boulos disse, viu quem estava envolvido em crime? Aquele não sei o que, foi do PCC, não tem uma relação... Não, mas teve o Marçal, falou que ele era viciado. Assim, eu tenho um sujeito aqui na cidade que falou isso de mim também, eu estou com um processo contra ele que está terminando. Cara, essas coisas, você passou por isso, então. Sim. Eu digo o seguinte, o Boulos passou por isso. E está sendo agora os juízes estão brigando, que é um que acha que é ação criminal, o outro acha que é ação eleitoral. Então fazer o que o Supremo vai decidir. E aí, Bobato,
Você imagine só, porque você, como candidato, você não pode falar que você vai fazer milagre, como tem muita gente que promete milagre e a gente sabe. Você vê como é que é. Tem duas coisas. Primeiro que boa parte do nosso eleitorado ainda não aprendeu algumas coisas básicas. A pessoa diz assim, eu não voto em corrupto, por exemplo, mas ela vota no bonitinho. O cara que vai lá, é simpático, agrada ela. Gente... Paga o churrasco. Não, às vezes nem paga. Às vezes é só um cidadão. Eu conheço alguns políticos aí da cidade, ou tentativa de ser político. São assim, são a simpatia do mundo. Mas quando você vai ver, e esse a gente só vê porque está no bastidor ali no corredor, o tempo inteiro, no bastidor da política, você vê o lado obscuro da política, né? O lado onde as pessoas se revelam, de fato. E as pessoas, às vezes, ela não vai atrás do voto dela. Não vai atrás do voto dela. Ela vota por alguma situação, algumas por dinheiro, dependendo do tanto, algumas outras por ideologia, outras porque acreditam mesmo no candidato. Mas pouquíssima gente vota conhecendo a pessoa. Porque essa coisa do corrupto, do excesso de vontade de ter poder, para mim são reveladores. Se você pega uma figura que faz qualquer coisa por dinheiro, se ele for candidato, ele vai continuar fazendo qualquer coisa por dinheiro. Se você pega uma figura que quer ser muito, muito, muito aquilo que eu já disse, batata. Pode ter certeza que vai. Sabe assim, e a gente tem que levar isso em conta, porque o que ela estava falando ali, você tem 2 com 50%. O que não pode mentir, porque o código de ética pessoal dele ele não mente, então ele está limitado a dizer a verdade. E o outro lá, que pode ser fez um grande curso de teatro e virou um ator, ele veste um personagem. Ele fala qualquer coisa. Eu já vi candidatos assim, candidatos à presidência da República, candidatos, sabe, já vi candidatos aqui em Foz do Iguaçu, sabe, o cara promete o mundo, cara. E tem gente que consegue fazer isso com tanta qualidade que ele convence as pessoas. Convence as pessoas. Não é que ele vai necessariamente comprar ou não aquele voto. Primeiro ele convence as pessoas. Você teve na área da saúde. Você sabe que a saúde é uma coisa difícil de administrar porque nós temos poucos recursos humanos. Essa é uma das coisas que a gente sofre por isso. Você vê que lá você tem a linha do cuidado do idoso, aí a pessoa cuida do idoso, cuida do diabético, quer dizer, é uma pessoa. Aí você vai numa outra cidade que é mais bem gerida, com mais condição, como São Caetano do Sul, você tem 15 pessoas para cuidar da linha do cuidado do idoso. Então o cara vai ter uma capacidade de administrar muito melhor. Então São Caetano conseguiu isso? Quantos? Às vezes eu fico... O que São Caetano, ele fez uma coisa muito interessante, ele pegou, por exemplo, isso na época quando o Felipe saiu candidato, eu comecei a fazer a campanha do Felipe, depois eu larguei, né, porque eu não concordei com algumas coisas, mas uma das coisas é que lá, por exemplo, o prefeito pegou 5 membros de cada área e mandou para Brasília. Então, ele aprender como captar recursos do governo federal. Então, São Caetano, ela foi fazendo um monte de coisa. São Caetano do Sul tem você tem algumas histórias aí. E tanto é que hoje você vai lá, a cidade tem uma renda per capita altíssima. Tem uma indústria forte, tem um monte de coisa. Nós temos o turismo e o turismo, né? E o povo diz, falta política industrial. Não falta. Todo prefeito tentou. Todo sentado. O Chico tentou muito, fez bastante coisa na área de indústria e comércio. Agora, você também não consegue, também não dá para fazer o que alguns municípios fazem aí, que é São Caetano, São Bernardo, são resultado da indústria automobilística, né? Então é uma outra realidade do ponto de vista, inclusive de renda, né? Aqui em Foz nós temos um problema, por exemplo, o mercado de trabalho do turismo, ele existe, só que ele remunera mal os trabalhadores do turismo. Então, a remuneração é muito baixa. É culpa de fulano, de Beltrano, é constituído assim um processo. O comércio remunera mal as pessoas. Então você também circula pouco dinheiro.
E se circulando um pouco de dinheiro, você tem cada vez mais. Agora, Bobato, você não acha que o fato da gente ter feito o hospital municipal não foi uma coisa equivocada, cara? Na época, não. Na época era o que tinha que ser feito. Mas será que não deveria ter procurado o governo federal, o governo estadual, para ter um hospital? Aí eu aprendi uma coisa que, primeiro, eu acho que você fala se houve roubo, se houve coisa, mas por exemplo, ali não houve desmando, ali houve uma tentativa de resolver um problema. Foz do Iguaçu não tinha um hospital, só tinha Santa Casa fecha. Era impossível de resolver a questão do patrimônio da Santa Casa, porque era uma dívida muito alta. Muito alta, Estava completamente insalubre. Tinha uma série de situações lá que era mais barato fazer o hospital municipal. Se a gente assumir a Santa Casa e fazer o hospital municipal, era mais barato. Se eu me lembro bem, eu participei daquele processo junto com o Paulo e com o Chico. O problema foi que, e aí não havia uma solução razoável para gerenciar o hospital. Aí sim, precisava buscar parceiros. E na época, eu lembro bem, o governador do estado não quis conversar. O governador do estado disse, eu já paguei com parte da obra. Por interferência de políticos locais. Caramba, que loucura isso. Por interferência de políticos locais. Aí você vê como é que é. Mesmo que interferência de políticos locais. É para não dar certo o hospital. Não dá certo. E o governo federal estava num processo de... Veio aqui, fez o Saúde da Fronteira, melhorou a questão da atenção básica. Né? O município fez 8, 9 ou 10 unidades de saúde naquele período. Fez UPA, né? Fez UPA, O governo federal ajudou muito aqui na cidade, na época. Agora, claro que faltou sentar no governo federal e vamos discutir a gestão do hospital. E o hospital vinha conseguindo, era um problema, tal, financeiro grave, no final do governo do Beto Richa e do governo da Cida Borghetti. O governo do estado, por exemplo, repassava cerca de 30 milhões por ano para o hospital municipal. O Ratinho entrou e esse valor caiu para 18. Porque disse que tecnicamente, o estado dizia que tecnicamente era o que cabia ao município. Então, caiu para menos. E depois, graças a uma série de medidas que foram tomadas ali, ele melhorou um pouco. Mas mesmo assim, aí chegou a pandemia, e o custo do hospital foi lá para cima, porque nós tivemos que aumentar o tamanho do hospital. Eu lembro. E no período da pandemia ainda havia recursos para cobrir a pandemia. Depois que acabou a pandemia, como é que você diminuiu o hospital? Mas hoje você defende que o hospital seja repassado por... Hoje sim, eu já defendi isso, nós tentamos isso no último ano aí. O problema é que cada ciclo tem uma eleição nacional, e no meio da eleição não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A questão do terreno. Nós começamos bem o processo com o IBSER, chegamos a fazer a lei de extinção da fundação, criação da autarquia, que daí para poder doar o patrimônio. O processo da federalização era o município doar o hospital para a Unila. E doar mesmo, né? O problema é que tinha uma situação de um terreno, onde o hospital foi construído, metade do hospital está sobre um terreno do INSS. Que nós, na época, nós entendíamos que seria mais fácil, assim, você está com o IBSER que repassa o terreno. Só que o terreno não pode ser repassado. Porque o terreno é do ativo da aposentadoria do INSS, da Previdência. Ativo faz parte do ativo atuarial. Então, se o INSS doar aquilo lá, ele tem que dar débito no ativo previdenciário deles. E você não pode fazer uma troca de doar um outro terreno? Aí nós propusemos a troca. Estava tudo certo, encaminhado, tal. E, de repente, chegou o período eleitoral, nós tivemos que dar uma recuada, porque o INSS não conseguia terminar o processo e tal. Aí terminou o período eleitoral, o Chico foi a Brasília, me liga de lá. Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? O processo do hospital. Do terreno não chegou aqui em Brasília. Eu falei, o quê? Aí tinha deputado que tinha anunciado que estava tudo resolvido. A gente estava tudo resolvido, né? Vai terminar a eleição e... Aí nós fomos ver o processo, aí eu fiz uma reunião online, o Chico chegou também, fizemos uma reunião online com todo mundo. O Chico me pediu, convido fulano, ciclano, que era o engenheiro do INSS, o coordenador nacional do INSS, o superintendente regional do INSS. E aí, numa mesa virtual,
um dos engenheiros do INSS diz assim, nós somos a Foz do Iguaçu. Eu falei, gente, como é que um engenheiro do INSS vem a Foz fazer uma medição de um terreno e não chama a gente? Não sei o que eles foram lá, mas enfim, eles foram ver o terreno errado. Caramba. E aí deram parecer contrário. Parece filme de comédia, né? Isso era em outubro, cara. Em outubro, já tinha o mundo, sabe? Era em outubro. Aí e agora? Vamos correr. Aí, enfim, eu mando um outro engenheiro aqui, vem um engenheiro de Cascavel, liga, leva, resolve tudo. Dia 7 de janeiro. 7 de janeiro. Me toca meu telefone, o telefone de Brasília, eu vou atender. Era um engenheiro. Senhor Newton, tudo bem com o senhor? Boa tarde, engenheiro. Ele diz assim, o senhor tinha razão, o terreno está resolvido. Agora é só tramitar o processo. Eu falei, eu não estou mais no governo, meu amigo. Nosso mandato terminou dia 31 de dezembro. Peguei o telefone dele, liguei para o chefe de gabinete do prefeito atual, fiz isso porque eu acho que isso a cidade tem que ajudar. Lógico, a cidade. Liguei para, na época, o presidente interino da autarquia, que era o Romildo, meu amigo Romildo. Continua sendo meu amigo, apesar de ser flamenguista, de ter virado bolsonarismo, é meu amigo, entendeu? Né, Romildo? Um abraço. Aí liguei, depois ele saiu de lá e foi para a auditoria da Secretaria de Saúde e deixei o telefone do chefe de gabinete do prefeito com esse engenheiro. Isso aí da conversa, porque daí não vou, como é que eu vou intermediar isso? Não cabia a mim intermediar isso, entendeu assim? Então, em tese, eu não sei como é que o atual governo andou, não tive mais notícia. Eu sei que eles pediram mais um prazo de 1 ano para a Câmara, então talvez esteja andando. Essa é uma solução que eu continuo achando assim, ela é econômica para o município, é muito interessante, o município vai deixar de gastar 100 milhões por ano, de dinheiro que não precisava ter gastado. O município de Foz do Iguaçu gasta 34% do seu orçamento em saúde. Só que não é só os 34% de Foz. Se você for somar que a Itaipu coloca 52 milhões no SUS, lá no Costa Cavalcante, na Itamed, por ano de subsídio, mais os 34% do município, olha quanto que isso dá de dinheiro. Que o SUS, que a União deve para Foz do Iguaçu. Porque se não tivesse a Itaipu, como é que ia ser? 50 milhões, é metade do que o município gasta com o hospital acima do que deveria gastar. Se você somar os 150 milhões, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. E gastando com a atenção hospitalar, que é cara. E aí dolorida. Você deixa um buraco lá na atenção primária. Deixa um buraco na atenção primária, deixa um buraco na média complexidade, na deixa secundária. Na especialidade, deixa tudo. E aí tem uma série de vantagens do hospital universitário. Primeiro que vai melhorar, vai dar, não é que vai melhorar. Vão melhorar a qualidade de atendimento, porque você vai ter mais especialidade. Isso, não, mas e especialidade o curso de medicina vai ter a alavanca do hospital. Do hospital. Que vai vir com maternidade, com 4 ou 5 alta complexidade. Da alta complexidade, justamente. Estamos falando em neuro. Em algumas coisas assim. Mas isso não chegou a ser fechado. Mas vai aumentar o número de leitos? A ideia era aumentar a IBSER falava em 500 e poucos leitos, mas somando a maternidade, O projeto era grandioso e para a cidade seria ótimo, porque o município ia continuar sendo atendido, porque você pega, por exemplo, os hospitais universitários, Cascavel, Londrina. Cascavel não tem hospital municipal, tem agora, parece, uma tentativa. Londrina não tem hospital municipal. Maringá não tem hospital municipal, Ponta Grossa tinha e virou estadual, Curitiba não tem hospital municipal. As cidades que têm hospitais universitários não tem hospital municipal, cara. E vivem muito bem. Francisco Beltrão não tem hospital municipal. Sabe, a gente tem que dizer, porque nós vamos perder o controle. Eu tinha médico profissional médico dizia assim, nós vamos perder o controle. Eu falei, que controle, cara? Agora, diante de uma dinâmica eleitoral onde a ética nem sempre parece ser o fator decisivo, especialmente quando se percebe que a falta de ética pode trazer vantagem eleitoral. Eu sempre disse. Qual a estratégia que o jovem que pretende entrar na política deve comunicar de forma
que o eleitorado priorize a integridade em detrimento da abordagem política menos escrupulosa, especialmente quando se percebe que a falta de ética pode trazer vantagem eleitoral. Primeiro, ele tem que ter ética. Ele tem que saber o que é ética. Eu acho que isso é fundamental. Se você quer entrar na política, para fazer política, seja bem-vindo. A cidade precisa, o país precisa, o mundo precisa de gente assim. Agora, tem alguns exemplos que precisa dar. Eu sempre deixei isso muito claro. Todas as minhas eleições que eu participei, eu gravei um vídeo na reta final proibindo meus apoiadores de fazer boca de urna, proibindo gente de jogar papel na rua, sabe? Porque eu acho que as pequenas coisas é que vão fazer o processo. Concordo, realmente. Né? Teve eleição, a eleição de 2016, é uma eleição que eu fui para casa no dia da eleição. Eu estava tão cansado que eu falei assim, porque normalmente a gente fica rodando, ver como é que tá a eleição, tal. Aquele dia eu falei, vou para casa. Aí eu abri o negócio lá, tinha feito 4.000 votos, em 1998. Porque a população já reconhecia o que a gente tinha feito, o que a gente tinha trabalhado. E assim que tem que ser. Eu nunca dei R$1 em troca de voto. Nunca paguei cabo eleitoral. Nunca paguei cabo eleitoral. Das minhas campanhas, nunca paguei cabo eleitoral. O que a campanha pagou, aí não era eu, o que a campanha pagou, foi, por exemplo, nas campanhas de deputado, que é maior, a gente pagava aquelas pessoas que iam trabalhar na rua, que é justo. A pessoa fica o dia inteiro. Mas gente preparada, a gente não colocava qualquer um, não era. Tinha uma seleção. Tinha uma seleção, e era gente que tinha que abordar e que gostava da gente, que ia votar na gente. Eu não peguei aquela pessoa para ganhar o voto dela, ela já tinha o voto. Tanto é que para me defender, a pessoa tem que votar em mim. Como é que vai me defender se não vota em mim? Mas assim, se você olhar, ninguém nunca trabalhou no dia da eleição. Esse é um princípio. Eu digo sempre o seguinte: o candidato que enche de boca de urna, aquelas pessoas não estão lá de voluntário, gente. Não é verdade? Aquelas pessoas não estão lá de voluntário. Sabe? Tá, pode transitar com a bandeira do candidato? Pode. Tem militante que faz isso? Tem, eu já fiz isso. Agora, eu era militante, eu ia lá e ia defender meu candidato a presidente, meu candidato a governador e fazer questão de votar com adesivo, porque eu posso fazer isso. Realmente pode. E aí entra a tal da lei, né? A lei é para ser cumprida. Agora, Bobato, por que os partidos ou as coligações partidárias, na hora de selecionar candidatos, parece deixar para último minuto ou para uma escolha menos criteriosa, em vez de buscar cidadão com profundo conhecimento em sociologia, filosofia e política, que poderia ser mais assertivos? O que você acha disso? Eu acho que você falou só duas áreas, filosofia e sociologia, mas eu acho que tem qualquer área. Sim. A pessoa tem algum conhecimento em alguma área, uma posição técnica excepcional em algum tipo de equipamento, e essa pessoa tem. Mas, acima de tudo, eu acho que essas pessoas têm que ter sensibilidade e empatia social. Se a pessoa tiver sensibilidade e empatia social, ela vai cumprir um bom papel. Mas você não acha que dentro dos partidos não está faltando formação política? A maioria dos partidos até tentam fazer. Pelo menos os partidos de esquerda tentam fazer. Sim. O problema é que, primeiro, as pessoas hoje, o interesse para a política está muito pequeno. Esse negócio da rede social, do fake news, ela destruiu muita gente que achava que... As pessoas estão meio cansadas desse negócio, sabe? É um processo que a gente tem que reconstruir, não é simples, porque tem gente que só ouve isso, só vê isso. Agora, os partidos têm culpa nisso? Imensamente. Imensamente. O nosso formato eleitoral, ele se transformou hoje, eu digo sempre, os partidos já não têm mais setores, os partidos têm bancadas. O partido tal é comandado por deputado tal, o partido tal é comandado... Então, as pessoas que vão ser candidatos, por exemplo, a vereador do partido tal, de alguma maneira vão estar vinculadas ao projeto desse sujeito, deputado federal, ou senador, ou deputado estadual. Então, assim, os partidos, todos eles, inclusive os de esquerda,
foram capitaneados pela estrutura desses mandatos de deputado federal e deputado estadual. Então você tem um pessoal que é profissionalizado na política, que trabalha, uns melhores, outros piores, mas enfim, o trabalho é justo. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, você tinha assessor, eu tinha uns 4. E os 4 assessores trabalhavam. Ponto. Então esse não é o problema. Mas o problema é que isso se transformou pessoal, as pessoas que têm mandato hoje, que vai disputar a reeleição, na prática, ele impede, não é que ele impede porque ele quer impedir, mas ele fica tão díspare a situação entre quem tem mandato e quem não tem, que para aquela pessoa que tem mandato, quer disputar um mandato com esse jeito, ele olha para cima assim, ele quer ser, ano que vem tem candidato a deputado federal e deputado estadual. Você vai ver assim, as chapas dos deputados são divididas. Deputado federal, sei lá, tem uma chapa aqui, tem fulano, ciclano, tem 3 para se eleger. Eu não vou ganhar desses 3 nunca. O partido vai eleger 3, eu não vou ganhar desses 3 nunca. Então o cara não quer ser candidato. Então os partidos acabam pegando quem sobra, quem quer. Você tem os cabeça, que vão ser os donos do processo, muito, muito raramente o nível de substituição é razoável. É razoável porque você tem algumas expressões, algumas pessoas fazem muito voto. Por algum motivo, ela descamba, então ela tira alguém. Mas se você comparar, por exemplo, da eleição de 22 para de 26, todos os deputados federais do Paraná serão candidatos à reeleição. Só não vão ser aquele que vai ser candidato a governador. E você sabe que na democracia pura, né, a gente tem um critério que é o cara, no máximo, 2 mandatos. Eu acho que deveria ter uma lei. Eu acho que o mandato legislativo eterno é ruim por causa disso. Porque a pessoa que está no 3º mandato de deputado, mesmo ela sendo boa, não estou dizendo de ruim, não, tem muita gente boa. O povo diz que a política do Brasil é ruim, não é. Ela é proporcional ao que acontece no mundo inteiro. Você vai pegar num congresso de 300, 400 e 500 pessoas, vai ter uma parte podre, uma parte muito boa, uma parte mais ou menos, e aí na hora de fazer o bolo lá, esse negócio tem... você tem uns rosinhos da vida que vão eternamente... Eu vi lá, Lula, para governar, ele tem que fazer da tripa de corações, porque não é fácil. Não. Isso. Não, aí o povo diz, cara, o jeito que o Brasil foi constituído é uma situação que precisa ser revista, mas você vai ser revista como? Se quem tem que rever são essas pessoas que se beneficiam disso. O Congresso descobriu um negócio para amarrar, para achacar um governo. O Congresso que eu digo é o Congresso, não o Congresso de instituição, o Congresso dos deputados. Senadores. Em sua maioria absoluta. Cara, tem alguns que não participam lá. Descobriram uma maneira legal de achacar o governo. Qualquer governo que entrar, não é só o do Lula. Não, qualquer governo. Qualquer governo que entrar. Começou no governo da Dilma, dali foi ali que começou o processo maior, né? Porque você tinha um problema seguinte, como manter a maioria na base. Quando entrou o escândalo do Mensalão, que envolveram algumas pessoas, você não tinha mais como você... Aí criaram o fundo eleitoral, criaram o fundo partidário, porque daí foi dinheiro para fazer campanha, para cuidar dos partidos, e esse foi o primeiro passo. Aí depois descobriram que se eles podiam criar dinheiro para isso, eles podiam criar dinheiro para outra coisa. Aí vem a emenda impositiva. Que acaba com qualquer governo. Acaba com qualquer governo. Porque o cara pega 1 milhão e reparte por 100. E isso não é função de deputado. Dá 100 mil para cada um. Isso é função do executivo. Não, mas dá 100 mil para cada um, mas você veja bem, você chega lá no Brejo da Serra, tem 2 mil habitantes e deu 100 mil reais lá. Cara, você faz um estrago na cidade. Você construiu um poço lá. Você faz um estrago na cidade. Tanto é que a gente, para pedir emenda aqui para deputado, era um problema, cara. Porque para Foz do Iguaçu, da emenda valente tem que ser 30 milhões, 20 milhões. 20 milhões ele distribui para o Paraná inteiro. E pega um votinho aqui, um votinho ali e vai fazendo. E aí dane-se o país, cara. Dane-se o planejamento do país. E na cidade também tem isso. É menor, porque aqui a gente ainda consegue fazer alguns acordos com o vereador, dizer, pega aqui, direcione para cá, vamos construir junto isso aqui. Alguns aceitam, outros não. Nós fazíamos isso, às vezes, para gerar. Eu lembro que teve entidade aí que teve problema. Tipo, por exemplo, o Centro de Nutrição Infantil. Os vereadores, no começo do mandato, todo mundo feliz da vida, juntavam e mandavam a emenda para o Centro de Nutrição Infantil.
No último ano que eles queriam se reeleger, eles tiraram tudo. Do Quem, seu- ficou um outro vereador, só que era uma emenda de 500, 600 mil reais, virou 10 mil. E aí o núcleo tinha contratado do jeito, profissional tal. Ela teve que Pediatra demitir, eu teve que lembro demitir. disso. Por quê? Porque isso vai criando um problema para as entidades. É. Aí fica repassando dinheiro para a entidade, não tá no plano do governo, o governo tira do plano porque está recebendo dinheiro de outro lugar, como é que você vai fazer? E aí quando você vê, você está num bolo que você não consegue resolver. E hoje, um vereador, ele tem aí, por ano, 1,5 milhão de emenda positiva. Eu, sinceramente, não sei para quanto foi autorizado É, esse 1,5 ano, mas está aumentando o valor. Está aumentando o Porque valor. foi a Câmara passada aprovou Um subsídio. um percentual que aumentaria até 3%, até 5%, eu acho que era do orçamento. Eu não me lembro exatamente qual é o percentual, mas ele é aumentando gradualmente. Gradualmente. O que é um absurdo. É um absurdo. E aí é um problema que junta governista e junta oposição. Porque todo mundo se beneficia com o negócio Todo desse. mundo se beneficia. Então, alguém tem que parar isso, cara. E aí o Lula, eu acho o Lula muito corajoso nisso. Ele resolveu enfrentar a questão do IOF, que essa questão da taxação do super rico é uma coisa importante. Aí teve um amigo meu que me escreveu dizendo, isso é ilusão, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, a gente precisa se iludir de vez em quando. Mas o Lula está enfrentando, o Haddad está enfrentando. E está enfrentando, e já deu um recuo lá no Congresso. Acho que essa coisa... Deu porque teve que ajuizar no Supremo. Né? Sim. E aí tem gente que diz, não, o Supremo... Cara, o pessoal não consegue entender como é que funciona a política, os três poderes. Né? Sim. Se o Congresso ele não cria uma lei, e se há necessidade de ter aquela lei, o Supremo tem que agir, porque se alguém entra com pedido... Ele revogou o decreto do governo, ou seja, na parte tirou o poder do governo governar. E aí tem gente que condena o Supremo, aí o Alexandre de Moraes, que não sei o quê. Falei, gente, não é assim, cara. O Flávio Dino não barrou as emendas parlamentares lá? Até quanto foi. Não é isso. Foi corajoso. Eu acho que nós temos um STF, ainda bem que nós temos esse STF. Você imaginou se não fosse isso? A gente teria um golpe, né, cara? Nós teríamos um golpe. Se tivesse o STF, cara. E você sabe, o Bobato, uma das coisas que foi até minha esposa que falou. Falei, Júlio, você viveu o tempo da ditadura. Sim. Então você conheceu, o finalzinho, você conheceu. Você teve dentro da universidade, onde o exército entrou lá, você tá entendendo? Então o que acontece? Você teve, essa juventude aí, ela não sabe o que é ditadura. Ela tá achando que se entrar uma ditadura, as internet vai funcionar do jeito que tá. Eles estão achando que vão ter Facebook, Instagram. E vão achar, poder sair com faixa abaixo da ditadura, né? Vamos apanhar tudo. Ainda bem que o nosso exército, que foi o que impediu esse golpe, o nosso comandante, o nosso comando do exército evoluiu bastante. Evoluiu bastante mesmo. O comando da aeronáutica também, foram os dois. Isso tem que deixar registrado. Tem que deixar registrado mesmo. Deixar registrado. Foi uma coisa se agiram como republicano, como gente que defende o país, e seguraram essa porcaria toda. Senão, e agora cabe ao STF isso mesmo. Isso mesmo. Tem que levar até o fim esse negócio, porque o cara não pode montar um negócio, o cara ganha eleição, e eu não consigo entender, o cara ganha eleição e diz que a eleição foi fraudada, cara. Aí ele perde a eleição e diz que a eleição foi fraudada. Bobato, eu trabalhei na área de desenvolvimento de software e hardware quando trabalhava na Teleste, no Rio de Janeiro. Eu conheço essa programação de linguagem de baixo nível. Então, não tem como corromper a urna. A urna é inviolável. E aí, eu vejo gente que não... O TSE contrata os maiores hackers do país para lá testar o negócio. Eu conheço gente, cara, que veio e queria falar para mim, cara, não tem. Porque ela não tem porta de saída. O sistema dela é gravado no local e depois é transportado. Não tem como. É uma coisa assim, sabe? É uma coisa de louco, cara. A gente desenvolve um negócio que funciona no mundo onde quer. E porque os Estados Unidos não quer, essa turma porque os Estados Unidos não quer, sabe? E aí eu fico imaginando a loucura que deve ser a cabeça dessas pessoas, sabe? Merece um estudo psiquiátrico mesmo. Porque você pega um sujeito, ele mistura religião. Aí ele anda com a bandeira de Israel, ele diz que ele é cristão. Ele esquece que
que o sionismo condena Cristo. Entendeu? É um negócio doido. Doido. Agora, Bobato, agora só. Os partidos políticos têm uma responsabilidade muito Tem grande. muito grande. Muito grande. E aí vai. Qual é a razão pela qual grande parte dos partidos políticos optam por manter a executiva nacional e estadual ativa, mas as municipais são provisórias? Isso é para detrimento das negociatas. Para ter controle mesmo. Controle, né? Para ter controle. Alguns podem ter controle, outros porque não conseguem fazer. Agora, mas será que não é aqueles conchavos que ele faz lá para o partido de aluguel também? Não, tem hoje, essa questão? Hoje diminui um pouco essa questão do partido de aluguel, porque ele tem uma coisa que foi bem feita, que foi essa questão da federação, das federações. Se acabar com coligação na proporcional. Isso, em tese, se for mantido, aos poucos vai reduzindo esse tipo de situação, porque o partido de aluguel vai valer só para executivo, que é muito pouco. Mas você não acha que isso aí tem um reflexo muito grande na questão da política? Não, porque você não elege... Claro que tem. Agora, não é uma questão... Eu acho, sinceramente, não é uma questão fundamental. Eu acho que isso vai se acertar no meio do caminho um dia. A nossa democracia é muito jovem. Nós temos... Nós começamos a votar para presidente, a nossa geração votou para presidente em 89. 89, é. Isso dá o quê? Dá 40 anos, dá 30 anos. É, muito novo mesmo. É muito novo. O tempo histórico é nada. É nada, não é nada. O tempo histórico é nada. Comparado com uma Inglaterra, como uma França. Nós somos um longo caminho. Essa história, por exemplo, do Pix, aí que está acontecendo no mundo afora, isso é uma revolução. Uma revolução. Aí o povo quer entender por que o Trump fez isso. Está aí esse jogo todo. E por que ele está brecando? Porque a gente fez o BRICS. Né? É, claro. Então, você tem o BRICS, você tem o Pix. E o BRICS, na realidade, é para trocar a moeda, porque o mundo é dolarizado. E por ser dolarizado, permite que os Estados Unidos está fazendo agora aquilo com o Alexandre de Moraes, a Magis, né? Não, mas não fizeram ainda. Não, foi votado agora. Não fizeram ainda. Eu assisti o jornal hoje. Hoje? Ele disse que já foi executado. Não. Sério? Hoje? Eles falaram que tinham caçado os passaportes, não caçaram passaporte nenhum. Não, caçaram o passaporte hoje. Só se caçaram hoje. Caçaram hoje as contas do Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes tem bens lá nos Estados Unidos? Não sei, mas ele tem dinheiro num banco, né? Mas tem dinheiro no banco lá? Porque quando... Não, dinheiro até no banco daqui. Não, mas não pode. Ele não pode entrar aqui, é só dentro dos Estados Unidos. Não, mas aí o que acontece é o seguinte, como tem o banco aqui, ele é subordinado ao banco internacional. É só sair do banco daqui. Né? Não, tem um esqueminha ali. Eu vi um repórter falando. Mas, de qualquer forma, eu acho que o BRICS é uma forma da gente começar a dividir isso aí. Se você perceber nesses últimos dias aí, primeiro que a taxação do Trump não é tudo isso. Vai atingir 2% da economia brasileira. Ponto. Que vão achar outro mercado. Claro que eles estão lá, os empresários tentando reverter, porque, claro, é melhor você estar com o mercado que você está do que ter que buscar um mercado novo. Entendeu? Então, primeiro essa coisa, não vai quebrar o Brasil. E tem uma outra coisa, né, Bobato? Porque esse acordo que nós estamos fazendo agora com a China, que nós vamos pegar uma linha de trem ali na Bahia e vamos até o Peru, cara. A gente vai escoar toda a produção nossa. Aí você vê, no mês passado já aumentou, nesse mês já aumentou o número de venda do produto brasileiro para a Argentina. Porque as pessoas começaram a buscar novo mercado. Então, assim, e aí o Lula tem... o Lula tá certo, tem que ouvir, tem que tentar gastar até o último recurso para dizer eu sou intransigente. Mas se eu fosse o presidente da República, eu já tinha decretado a reciprocidade. No mesmo tom. 50% de todo o produto dos Estados Unidos. Né? Tudo igualzinho. Ele vai fazer isso amanhã, provavelmente. Provavelmente vai fazer isso amanhã. Mas eu já teria feito lá atrás. Mas ele está fazendo isso porque nós temos um grupo de pessoas aqui que são governadores. Tem governadores com peso. Ele tá correto. Nós temos governadores de peso, né? Como o governador de São Paulo, como o governador Ratinho, como o Zema de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, são governadores de peso, cara. Né? Então os caras estão jogando pesado mesmo. Porque os caras estão querendo disputar as eleições. Sim, o cara não está preocupado com o resultado que vai ter para o país. O cara está preocupado em disputar a eleição. Mas assim, Lula, sei que você não está assistindo isso, mas reciprocidade deles. Tem que ser assim. Porque eu acho que chega. Já virou. Chega. Não tem que ficar se humilhando, não. Não tem que se humilhar, não. O Lula está certo.
mandou o negociador, o Alckmin foi lá, tentou falar, o cara quer discutir Bolsonaro, vai discutir Bolsonaro com o Eduardo. E aí tem uma coisa, né, que você colocou, a gente sabe que a internet é fácil espalhar mentiras. Muito fácil. E você, como candidato honesto, pode ser alvo de fake news, de ataques com a sua família. Pensando na ideia de Platão de não ficarmos presos à caverna das ilusões. Como você enfrentaria essas informações falsas, caluniosas, para proteger a verdade sobre a sua pessoa e garantir a sua campanha não seja prejudicada por isso? Isso, eu quero que você passe essa mensagem para esse jovem que está lá, que quer ser candidato, ou aquele cara que é jejum, que está chegando no partido, nem sabe como é que funciona a eleição, não sabe nem como funciona uma Câmara. Uma coisa que eu aprendi na vida, na política, principalmente na política, eu aprendi isso com um amigo meu que um dia me disse, um dia eu estava puto da cara porque tinha saído uma notinha contra mim no jornal, que era mentira, e eu queria ir lá e esburrar o cara. Claro que eu sou muito forte, né? Aí esse meu amigo disse assim, Newton, me chamava Newton, seguinte, você quer deixar esse cara bravo? Faça de conta que você não ouviu. Passa por ele, inclusive cumprimente ele. Pior que é mesmo. Ele tá fazendo isso para te provocar. Então, se você não reagir, você tem convicção de ser o cara que eu tenho, né? Se não reage, tá tudo certo. Uma hora ele vai parar de falar. Eu já tive gente que teve gente aí da pseudo-imprensa aí que já veio dizer, se você não pagar tanto aqui para a imprensa, não sei o quê, nós vamos te ferrar o tempo do ferre. Pode falar o que quiser. Para mim sempre foi assim. Agora, se passou do nível político e vai para o pessoal, isso aconteceu 3 vezes. Nas 3 vezes eu entrei na justiça e ganhei. Então, só que eu não fui lá reagir com o sujeito. Ele jamais ia saber que aquilo me atingiu ou não. Jamais ia saber que aquilo me atingiu ou não. O último processo aí que eu estou movendo ali, na justiça, que está em andamento ainda, está em fase agora de despacho de decisão do juiz, eu gravei 1 ano o cara falando das coisas. Falando em grupo de internet, gritando em grupos de WhatsApp. Nunca respondi uma vírgula. Nunca debati com o sujeito. Falei, tá bom, continuei fazendo. Isso é crime de injúria, isso é difamação. Claro que do ponto de vista político me criou vários problemas de você ter que administrar, porque daí algumas pessoas vinham dizer assim, mas a fulano falou aquilo. Eu falei, cara, calma. Calma. Que é de baixo. Eu sempre diz assim que... Isso porque você era roqueiro, cara? Você teve uma banda de rock, né? Uma banda de rock. Tem, na verdade, ela não terminou ainda oficialmente. Não terminou oficialmente. Mas desde a pandemia nós não voltamos mais. Quer dizer, você vê como é que as coisas... Quer dizer que a gente não pode gostar de rock. A gente não pode gostar de rock. Na campanha de 2017, soltaram um vídeo do clipe da minha banda. Eu lembro. Dizendo que eu tava o clipe em português era assim. No payment, sem pagamento. Ele fala de um líder que traiu seus fiéis e deixou os fiéis na lama, na sarjeta. E ganhou e deixou ele sem pagamento, sem o prêmio lá. E a letra diz isso, né? O crente na sarjeta. Mas se você pegar a letra inteira, você vai entender, né? Eles pegaram essa frase, que é em inglês, né? E aí pegaram essa frase traduzida para o português, colocaram dizendo que eu queria que os crentes fossem para a sarjeta. Sabe o que aconteceu com aquilo? A molecada que não conhecia minha banda foi atrás de saber o que significa a banda. Os evangélicos que se sentiram ofendidos por causa daquilo, alguns me ligaram, eu mostrei a letra para ele, falei, tá aqui a letra, pode espalhar para a tua igreja, a letra está inteira, está aqui, você vai entender a letra. Desculpa, a gente pensou mal. Mas para quem me procurou? Quem não procurou, eu falei, não vou. Você vê, então, como é que isso a questão é uma coisa pejorativa, né? Pejorativa. Quer dizer, que se você gosta de rock, então você... Eu entrevistei aqui o maestro Ron Ramon 2 vezes. Fiz uma campanha para ele, maciça na rede, lotou o auditório da UniOeste com concerto. Legal. E agora vai ter um concerto, agora estou trazendo ele de novo.
E aí você vê como é que são as coisas. E o maestro, ele gosta de rock, cara. O cara é ligado no rock. E você sabe qual é o maior sonho dele, Bobato? É fazer um show com rock e orquestra sinfônica. Pô, eu falei pra ele, a gente tinha que sentar lá na Itaipu, procurar um meio de financiar isso, porque aquela praça lá, que tem um palco lá, né? Aquilo ali daria pra fazer um concerto. E, cara, é impressionante. Ali na Praça da Paz? É, no Gamadão da Vila Ah, A. Gamadão da Vila A, é verdade. Lá tem um auditório lindo, cara. Ali saiu um negócio. Eu consegui agora com ele, nós vamos começar agora um evento da Conscienciologia. Todo ano a gente vai ter um evento da Orquestra Sinfônica Filarmônica de Leva Fora. rock também junto. É. Você sabe, tem alguns exemplos de ópera rock, é muito boa, né? O Queen fez isso. É. Algumas bandas, tipo... Tem várias bandas aí, tem o... Gente, eu esqueci o nome da banda. Uma banda holandesa que faz metal sinfônico. Eu sei, cara. Uma Épica. banda. Cara, Épica, faz metal sinfônico. Tem uma outra banda chamada... Minha cabeça está funcionando, eu achei. Mas, Bobato, eu fico muito agradecido. O nosso podcast já até passou do horário, porque aqui o podcast é só 1 hora, mas nós estamos com 1h37 minutos. E aí eu gostaria que você encerrasse, falasse aí esse momento que você teve comigo nesse podcast. Primeiro, foi maravilhoso, obrigado pelo convite, maravilhoso lembrar das coisas, eu gosto de lembrar de coisas boas, de falar da cidade que eu amo, essa cidade que eu adoro, que eu quero que ela seja cada vez melhor, e dizer aí que estamos com projetos novos, né? Eu vou dedicar isso, até sempre eu peço desculpas para o meu povo, que eu nos últimos 6 meses não dei atenção, mas eu estou fazendo mestrado, trabalhando o dia inteiro, 8 horas por dia. Estava terminando o meu livro, que vai sair agora dia 28 de setembro. Sim. Marque na sua agenda. Nós vamos lançar, nós vamos trazer seu livro aqui. Lá no Mercado Barrageiro, lá na Vila. Eu vou estar lá. Domingão de tarde, pode levar a família. Que é legal. Aproveitar, conhecer o mercado, que é uma das atrações nossas. Vamos fazer isso lá. Marque, vai ter teatro. É dia 28. 28 é um domingo. Vai ter teatro, música. Não quer trazer uma orquestra de câmara, pelo menos? Eu vou, né? Levar um maestro lá. Podemos até pensar, vamos ver. Não tá definida a atuação musical ainda, mas a ideia era levar um violão e voz lá, né? Uhum. Mas aí podemos conversar sobre isso, não tem problema não. Enfim, eu estou assim, começando o mestrado. Eu estou justamente no mês que eu tenho que terminar um ensaio para uma disciplina e um artigo para outra disciplina. E como escrever academicamente no formato da IBNT é um processo complexo, né? Complexo, eu sei disso. Então, estou lá, graças ao meu professor Emerson, que é o meu orientador, ele tem paciência, ele está de férias, aí faz live comigo, nós vamos acertando o processo. Dizer assim, torço para que dê tudo certo nessa cidade. Acho que eu decidi não falar da administração até completar o primeiro ano, para a gente ter um parâmetro de comparação. Então. Porque se eu começo a falar agora do que eu acho algumas coisas, mas vou continuar achando, e que a cidade merece coisa bem melhor. Mas, assim, num determinado momento, nós vamos debater isso com calma. Não sou candidato ano que vem. Você não é candidato, mas para sempre é muito longe, né? Mas o ano que vem não sou candidato. Minha prioridade no ano que vem é reeleger o projeto democrático que está governando o país por uma questão de sobrevivência hoje do país. Questão de sobrevivência hoje do país. Eleger o presidente Lula no ano que vem, isso vai significar isso. O cara não gosta do Lula, meu Deus, é a hora de gostar do país. Porque qualquer outra aventura aí capitaneada por essa turma que vai pegar um presidente do maior império do mundo para vir aqui e ameaçar o país que você vive, esse povo não merece respeito. E esse povo, se o poder cair de fato neles, eles vão dar o golpe que tentaram fazer atrás. Com certeza vão tentar dar o golpe. Então nós precisamos fortalecer a nossa democracia,
reforçar a nossa democracia primeiro, fazer com que ela se solidifique. Ela não é perfeita? Não é perfeita. Tem problema? Nós falamos aqui de vários problemas. É. Agora é a história. Você está com a vaca, você tem um rebanho e você tem algumas vacas doentes. Você vai lá e mata o rebanho inteiro para... Você vai resolver aquelas 2 vacas doentes. A gente tem que continuar tratando assim. É. Tem que voltar a ter esperança na política, tem que voltar a acreditar na política, tem que cuidar com a tal das fake news, tem que parar com o ódio. E nós precisamos de amor, nós precisamos de paz, nós precisamos de pensar as coisas com carinho, com respeito. E vamos lá. Obrigado, Júlio, obrigado imensamente. Fico muito grato pelo teu reconhecimento, pelas tuas falas. Gosto muito de ti também, da doutora Regina. Um abraço, Regina. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Bola Toda. E aí, você que está nos assistindo, olha, não esqueça do dedão lá, toca o sininho, viu? Compartilhe, dê o like. Agora, compartilhe com a sua família. E eu quero desejar a você muita, mas muita energia positiva. Um grande abraço.